Estudiosos bíblicos debatem há anos sobre a localização desses lugares sagrados. Agora, um homem afirma que talvez os tenha encontrado. Por milhares de anos, o Monte Si tem sido o centro de crenças, mistérios e perguntas sem resposta. Uma montanha reverenciada, debatida e ferozmente protegida pela própria história. Estas são as terras sagradas sob meus pés. Apenas um deserto rochoso. Isto é incrível. Durante muito tempo, acreditou-se que este era o monte associado a Moisés e as tábuas da lei. Mas, apesar de séculos de estudo, sua verdadeira identidade nunca foi confirmada. Estamos na Arábia Saudita escalando o verdadeiro Monte Si. No início deste ano, um drone especializado foi enviado para inspecionar uma das montanhas mais cotadas, utilizando tecnologia de radar capaz de enxergar mais profundamente abaixo da superfície do que jamais se imaginou ser possível. Os sauditas bloquearam esses sítios arqueológicos que acreditamos estarem ligados a Moisés e ao Êxodo, o que impediu que vídeos e fotos de alta qualidade fossem divulgados ao mundo exterior. O que apareceu nas digitalizações surpreendeu a equipe de pesquisa. Escondidos sob a superfície, havia bordas retas vazios fechados e padrões deliberados, características que desafiam a explicação natural. Caso esses resultados se confirmem, a história do Êxodo poderá nunca mais ser contada da mesma forma. A Montanha Proibida. O que ela revelou poderá finalmente confirmar teorias que têm gerado debates por gerações. Quando o drone sobrevoou, a montanha fez mais do que capturar imagens. Revelou formas sob a rocha, linhas retas, estruturas enterradas e padrões geométricos que não ocorriam naturalmente. Pela primeira vez, havia dados concretos, suficientemente robustos, para desafiar o que estudiosos exploradores e tradições religiosas debatiam há séculos. As varreduras indicaram que a verdadeira localização do Monte Si pode estar no extremo noroeste da Arábia Saudita, perto de Jabal Maqla e Jabal Alas. Essa descoberta reabriu um debate há muito congelado devido à inacessibilidade da região, às restrições governamentais e às tensões acadêmicas. Para entender por que essa descoberta é tão impactante, precisamos examinar tanto os argumentos a favor da localização na Arábia quanto os contrários. Os defensores da teoria do Jabal Allah começam com a própria redação da Bíblia. No livro de Gálatas, o apóstolo Paulo escreveu que o Monte Sinai fica na Arábia. Eles argumentam que essa não era uma linguagem simbólica, mas uma declaração geográfica direta, situando o Sinai fora do território egípcio e do outro lado do mar, na terra conhecida no mundo antigo como Arábia. Eles também apontam para Moisés, após sua fuga do Egito. Ele vivia em Midian, a leste do Golfo de Aba, onde encontrou a sarça ardente. Se Moisés já conhecia o Monte de Deus naquela região, então, depois que os israelitas saíram do Egito e atravessaram o mar, faria sentido que viajassem em direção a esse lugar. Os defensores dessa teoria afirmam que as evidências físicas reforçam essa visão. No topo do Jabal Allah, as rochas são excepcionalmente escuras, como se tivessem sido queimadas, enquanto as montanhas ao redor são de granito. Eles relacionam isso a Êxodo 19, que descreve a montanha tremendo, fumegando e queimando quando Deus desceu sobre ela. Perto da base da montanha há um enorme bloco de pedra dividido ao meio, com um canal suave entre as duas partes. A paisagem ao redor mostra sinais de forte fluxo de água, apesar de ser uma das regiões mais secas da atualidade. Os crentes associam isso à rocha que Moisés golpeou em Êxodo 17. Uma grande planície se estende em frente à montanha grande, o suficiente para um vasto acampamento, e longas fileiras de pedras parecem marcar limites restritos. Os defensores dessa prática afirmam que ela coincide com os avisos dados no livro de Êxodo, onde o povo foi instruído a não tocar na montanha sob pena de morte. Nas proximidades encontra-se uma grande plataforma de pedra que parece ter sido construída pelo homem. Alguns a identificam como o altar que Moisés construiu durante a cerimônia da aliança.
Perto dali, há outra estrutura simples, associada por alguns ao bezerro de ouro, com antigas representações de vacas e touros esculpidas em rochas próximas. Um alto pilar de pedra ergue-se isolado perto do local, e alguns afirmam que seja um dos 12 pilares que Moisés ergueu para representar as tribos de Israel. Em conjunto, essas características formam um quadro que muitos acreditam estar alinhado com o relato bíblico de forma tão precisa que dificilmente pode ser mera coincidência. Arqueólogos e historiadores profissionais, no entanto, discordam por questões técnicas. Eles observam que durante a vida de Paulo, o Império Romano possuía uma província chamada Arábia Petraea, que incluía a Península do Sinai. Portanto, quando Paulo disse que o Sinai ficava na Arábia, ele estava usando a geografia política de sua época, e não se referindo à Península Arábica. Eles também destacam que já em 2000 a.C., escritos egípcios mencionam uma região no sul da Península do Sinai, chamada Tihat ou Safet, que linguistas identificam como uma forma antiga do nome Sinai. Isso liga o termo à Península Egípcia séculos antes de Moisés. Outro argumento fundamental aponta para a falta de evidências do final da Idade do Bronze. Nenhuma cerâmica, ferramenta, inscrição ou vestígio de assentamento do período do Êxodo foi descoberto. As características enfatizadas pelos defensores da teoria podem pertencer a culturas não relacionadas de períodos posteriores. Os cientistas também explicam que a rocha escura no topo ocorre naturalmente, que blocos erráticos podem se formar espontaneamente em ambientes desérticos, que as fileiras de pedras podem ser cercados para animais ou marcos divisórios, e que os supostos altares não apresentam evidências de uso ritual antigo. Por muitos anos, o debate permaneceu dividido, até que a tecnologia mudou tudo. Em 2012 varreduras, Ladder em Angkor, Camboja, chocaram arqueólogos ao expor um vasto traçado urbano, oculto sob uma densa selva. Agora, imagine um sistema de radar 100 vezes mais potente que as versões anteriores montado em um drone e sobrevoando montanhas remotas da Arábia de difícil acesso. Foi exatamente isso que aconteceu em 2025 e levou a busca pelo Monte Si a uma nova fase. O drone finalmente forneceu dados que apontam para uma montanha específica cujos padrões coincidem com as varreduras. Mas essa descoberta levanta outra questão: por que essa montanha? E quem reconheceu esse sítio arqueológico oculto muito antes de o mundo sequer ver as evidências? As camadas de solo sagrado. Arqueólogos e estudiosos textuais apontam que a terra da sarça ardente já era sagrada antes mesmo da chegada de Moisés. Um detalhe importante, muitas vezes negligenciado no livro de Êxodo. Quando Moisés se aproximou do fogo em comum, a voz que ouviu não disse que a terra se tornaria sagrada. Em vez disso, proclamou: "Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa." Isso sugere que Horeb, o monte de Deus, já possuía um significado sagrado muito antes de Moisés o encontrar. Por isso, muitos estudiosos acreditam que Moisés não se deparou com uma montanha desconhecida, mas sim com um local que já era sagrado. Após escapar do Egito, ele se estabeleceu em Midian. Casou-se com uma integrante da família sacerdotal de Jetro, também conhecido como Reiel, e viveu entre um povo que compreendia sua terra com profunda consciência espiritual. Como pastor, sob a tutela de Jetro, Moisés não vagava sem propósito. Ele percorria um território moldado pelas crenças midianitas, onde lugares sagrados eram reconhecidos e reverenciados. Ao chegar a Horeb, ele adentrou um espaço sagrado, respeitado por gerações. A ideia de que Moisés encontrou uma montanha, já considerada divina, reforça a história cristã posterior da região, especialmente com o surgimento do mosteiro de Santa Catarina, entre os séculos IV e VI. O mosteiro permanece um dos símbolos mais fortes ligados à história de Moisés. Contudo, suas origens mostram como as gerações posteriores moldaram a memória daquela montanha. Durante o reinado do imperador Constantino, a visão cristã dos lugares sagrados mudou drasticamente.
Antes de seu reinado, os cristãos não peregrinavam a lugares sagrados, como fazem hoje. Sua fé se concentrava em verdades espirituais, enfatizando que Deus estava em toda parte e que a verdadeira Jerusalém era celestial e não terrena. A conversão de Constantino transformou isso completamente. Subitamente, o Império Romano começou a identificar e proteger locais físicos ligados a eventos bíblicos. Sua mãe, a Imperatriz Helena, tornou-se uma força motriz por trás desse movimento crescente. Por volta de 326 a.C., ela viajou pela Palestina e regiões vizinhas buscando locais ligados à vida de Jesus e a outros eventos bíblicos cruciais. Durante esse mesmo período de expansão da cultura de peregrinação, monges começaram a se estabelecer no deserto remoto aos pés de Jabal Musa, a montanha egípcia, muito associada ao Monte Si bíblico. Uma crença simples motivou esses primeiros monges. Eles desejavam rezar perto do local onde Moisés encontrou Deus, através da sarça ardente. Sua devoção evoluiu gradualmente para o que mais tarde seria conhecido como o Mosteiro de Santa Catarina. No século IV, uma pequena comunidade monástica havia se estabelecido sob a montanha, construindo abrigos e acolhendo viajantes. Acreditavam que o vale abaixo de Jabal Musa abrigava a sarça que queimava, mas não se consumia. Se essa tradição se originou de uma memória local mais antiga, ou surgiu durante a nova onda de peregrinação cristã, permanece incerto. Mas quando a história chegou a Constantinopla, a crença já estava firmemente estabelecida. 2 séculos depois, no século VI, o imperador Justiniano consolidou a importância do mosteiro. Ele ordenou a construção de um complexo fortificado em torno do que os monges afirmavam ser a sarça ardente original. A estrutura era impressionante para sua época, apresentando grossas paredes de granito, torres espaços de armazenamento e uma igreja central. Seu propósito era tanto espiritual quanto defensivo, visando proteger os monges e preservar as tradições que ali se formaram. Dentro dessas paredes, os monges cuidavam do que acreditavam ser a própria sarça ardente que Moisés testemunhou. Agora, chamada de sarça ardente de Si, ela permanece uma planta viva cuidada diariamente há quase 15 séculos. Os monges a preservaram como um símbolo da presença de Deus. Peregrinos frequentemente tocam seus ramos ou se ajoelham ao seu lado, imaginando o momento em que Moisés recebeu seu chamado. O mosteiro também se tornou um centro de patrimônio cristão. Sua biblioteca, uma das mais antigas do mundo, e a segunda maior. Depois da do Vaticano, guarda Bíblias antigas, textos cristãos primitivos e traduções raras, salvas apenas porque os monges as protegeram. Por gerações, Santa Catarina serviu não apenas como um santuário espiritual, mas também como um centro de aprendizado visitado por estudiosos viajantes e líderes da igreja. Outro local importante dentro do mosteiro é o Poço de Moisés, considerado o lugar onde Moisés ajudou Zápora e suas irmãs a tirar água pela primeira vez. Os peregrinos se aproximam com profunda reverência, imaginando o momento em que Moisés passou de príncipe egípcio a humilde pastor. No entanto, uma pergunta persiste. Se a santidade de Horeb era tão profunda, por que há tão poucas evidências físicas da época de Moisés? E isso nos leva ao próximo mistério. Se os povos antigos realmente se reuniam em uma montanha sagrada, por que tão pouco restou de sua presença? O enigma do Êxodo. Os arqueólogos observam que os israelitas em si, não eram um reino construtores de cidades colonos ou agricultores. Eram viajantes famílias de pastores, que viviam em tendas e se deslocavam de um lugar para outro. Segundo a Bíblia, eles permaneceram na montanha por cerca de 1 ano, um período tão breve que arqueologicamente quase nada restou. Uma cidade deixa muros, oficinas, templos e cemitérios. Um acampamento nômade deixa apenas vestígios tênues. Os especialistas identificam 4 tipos de vestígios, que um grupo como esse poderia deixar, cada um dos quais desaparece naturalmente, ao longo de milhares de anos. O primeiro são as pedras de lareira e as cinzas. As fogueiras diárias para cozinhar requerem pequenos círculos de pedra
mas o vento espalha as cinzas. A chuva espalha as pedras e os animais remexem o solo. Após milhares de anos, esses incêndios quase não deixam vestígios, muitas vezes apenas uma leve descoloração da terra. Em ambientes desérticos, as cinzas desaparecem em poucas estações. Após 3.500 anos, e a ausência de vestígios de fogo é totalmente esperada. O segundo tipo de vestígio inclui buracos de postes e alinhamentos de pedras leves. As hastes das tendas deixam pequenos orifícios circulares, detectáveis apenas por meio de uma análise extremamente cuidadosa do solo. Linhas de pedra usadas para guiar animais ou marcar pequenos cercados são ainda mais difíceis de reconhecer. Com o tempo, pastores comerciantes e nômades perturbam ou reutilizam as pedras, apagando os desenhos originais. O terceiro tipo de evidência envolve fragmentos de cerâmica. A cerâmica normalmente é a evidência mais forte para os arqueólogos, mas os grupos nômades carregavam muito pouco, limitando-se a tigelas, simples, pequenos, jarros e panelas. Quando esses objetos se quebraram, os fragmentos se espalharam por vastas áreas desérticas. Ao longo de milhares de anos, as peças se misturaram com cerâmicas deixadas por inúmeros viajantes posteriores, tornando impossível vinculá-las a um único grupo. O quarto tipo consiste em lixo enterrado e fossas sépticas. A matéria orgânica se decompõe completamente em ambientes abertos. Qualquer dejeto humano, deixado pelos israelitas, teria sido destruído há muito tempo por bactérias e insetos e pelo tempo. Mesmo que centenas de lareiras, milhares de fragmentos de cerâmica e inúmeras marcas de tendas tivessem existido, estariam espalhados por uma vasta planície. Ao longo dos séculos, a mesma região foi visitada por pastores beduínos, comerciantes, soldados peregrinos e outros nômades, todos deixando vestígios semelhantes. Hoje, os arqueólogos descobrem uma mistura de vestígios de vários períodos, tornando quase impossível isolar as tênues evidências de um único acampamento de um ano. A falta de evidências é, portanto, exatamente o que os especialistas esperam de uma população nômade que permaneceu por pouco tempo. A questão não é que os israelitas não tenham deixado nada. É que seus vestígios se assemelham aos de muitos outros grupos. Simplificando, as evidências estão ocultas não porque nunca existiram, mas porque se misturam a tudo ao seu redor. Um segundo desafio vem dos egípcios, que muitos esperam que tenham documentado o Êxodo. Como o Egito registrava vitórias governantes e guerras, parece razoável que também registrasse a perda de escravos, a vergonha nacional e a derrota militar. Os egiptólogos explicam por que essa expectativa é falha. A escrita egípcia funcionava como propaganda real, não como história objetiva. Os monumentos celebravam a força do faraó, não seus fracassos. Eventos que demonstravam fraqueza eram intencionalmente omitidos. O Egito seguia um padrão claro de apagamento. Grandes eventos negativos não deixaram registros contemporâneos. A expulsão de Hicsos, uma das mais importantes convulsões políticas do Egito, não gerou inscrições da época, e só é conhecida por meio de relatos posteriores. O caso de Akhenaton é ainda mais revelador. Após sua morte, governantes posteriores apagaram seu nome, destruíram suas estátuas e reescreveram a história para removê-lo completamente. Se os egípcios apagavam seus próprios reis, certamente apagariam qualquer evento que retratasse um deus estrangeiro derrotando-os. Se o êxodo tivesse ocorrido conforme descrito o Egito, teria sofrido com pragas a derrota de magos, a morte dos primogênitos, incluindo o herdeiro real, medo generalizado, fuga de escravos e a destruição da força dos carros de guerra na água. Nenhum escriba egípcio jamais registraria tais desastres. O silêncio nos registros egípcios, portanto, não é surpreendente. É exatamente o que os historiadores previam. Juntos, esses dois fatores formam um padrão previsível. Os israelitas deixaram vestígios tão tênues que se tornaram imperceptíveis, e os egípcios apagaram tudo que representasse uma ameaça à autoridade real.
a ausência de evidências não refuta o êxodo. Pelo contrário, condiz com o que naturalmente aconteceria. O deserto é silencioso, mas não vazio. Com pesquisa cuidadosa e ferramentas modernas por vezes, é possível encontrar vestígios tênues. Embora os israelitas tenham desaparecido da vista, sua presença deixou marcas sutis sob milhares de anos de areia. E esta não é a primeira vez que um povo de Israel desaparece. Séculos depois, as 10 tribos do norte desapareceram em circunstâncias semelhantes. Será que o destino deles poderia ter seguido o mesmo padrão? Um segundo êxodo. A história relata muitos desaparecimentos, mas poucos são tão marcantes quanto o sumiço de uma comunidade inteira. Um dos casos mais claros ocorreu em 722 a.C., quando o Império Assírio invadiu o reino do norte de Israel. Essa invasão causou o desaparecimento repentino das 10 tribos, um mistério que perdura há mais de 2000 anos. A conquista assíria, sob o comando de Shalmaneser-Nefer e Sargão II, foi deliberada e minuciosa. A política do Império era desarraigar populações, dispersá-las por terras distantes e apagar sua identidade. A arqueologia confirma a violência dessa campanha. Escavações em sítios como Gezer revelam paredes destruídas, edifícios incendiados, camadas de cinzas e pontas de flecha deixadas onde soldados tombaram há mais de 2.700 anos. O Reino do Norte não desapareceu lentamente. Caiu sob a força. A Bíblia relata que quase toda a população do norte foi exilada, restando apenas Judá no sul. Isso deu origem à lenda das 10 tribos perdidas. Pesquisas modernas, no entanto, mostram que a realidade era mais complexa. Embora muitos tenham sido deportados, milhares de israelitas permaneceram. Eles cultivaram a terra, reconstruíram pequenas aldeias e, mais tarde, integraram-se aos samaritanos, que preservaram partes da tradição israelita. Outros desapareceram no mundo assírio. Alguns se juntaram a novas regiões, onde as famílias se separaram, as línguas se misturaram e os costumes foram desaparecendo aos poucos. Essas pessoas não foram extintas. Eles simplesmente deixaram de aparecer nos registros como uma nação distinta. Seu desaparecimento por meio da assimilação, sobrevivendo sem identidade, é o cerne do mistério. O exílio assírio é paralelo ao êxodo. No primeiro caso, os israelitas deixaram o Egito e desapareceram no deserto, quase sem deixar vestígios. No segundo, foram removidos de sua terra natal e dispersos por um império estrangeiro, deixando poucos traços culturais. Um desaparecimento é geográfico, o outro é demográfico. Juntos, eles mostram como um povo inteiro pode desaparecer sem deixar ruínas. Com o tempo, as tradições sugeriram que as tribos não permaneceram na Assíria. Algumas podem ter migrado para o leste ao longo das rotas comerciais do deserto, que ligavam a Mesopotâmia à Arábia. Nessas rotas, incluindo as rotas do incenso e da seda, contavam com caravanas e fortalezas a cada 30 a 40 quilômetros, que ofereciam abrigo, água e mercados ao longo dos desertos inóspitos. Se pequenos grupos de exilados percorreram esses caminhos, seus vestígios se misturariam com inúmeros restos mortais de comerciantes nômades e peregrinos. Essa ideia conecta ambos os desaparecimentos às mesmas paisagens. Os desertos que ocultaram o movimento a partir do Egito também poderiam ocultar a dispersão de Israel. Em tais terras, as evidências sobrevivem apenas em formas muito pequenas. A arqueologia moderna utiliza radar de penetração, no solo imagens térmicas e varredura multiespectral para detectar fogueiras enterradas círculos de pedra, para tendas e camadas de refúgio deixadas por grupos temporários. Longas rotas no deserto podem ser rastreadas para encontrar estações de caravanas abandonadas, terraços ou camadas de assentamentos soterradas sob séculos de areia. Uma comunidade inteira pode desaparecer sem deixar ruínas visíveis. O exílio assírio prova que sim. E se o silêncio em torno das tribos perdidas é compreensível, o silêncio em torno do êxodo se torna mais fácil de entender. Obrigado por assistir.
Se você achou esta exploração interessante, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe suas ideias nos comentários. Seu apoio ajuda a manter essas histórias vivas e nos permite continuar a desvendar as camadas ocultas de